e ao Cordeiro, a Ele seja o louvor, e a Ele nós damos a honra. Seja a honra, sim, toda a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, a Ele seja a honra, seja a honra, oh, te adoramos, Senhor, seja a glória, aleluia, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Então vamos todos comigo, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por, oh, aleluia, cante a Ele, poderoso, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, mais uma vez, poderoso, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 Glória a Deus. minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és poderoso. Se coloque em pé, queridos. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Expresse do seu coração uma sinceridade simples, mas poderosa para esse Deus que tem nos dado tantas coisas. Deseje, deseje, deseje. É você que escolhe desejar Ele. Minha alma anseia por... Deseje a Ele. Deseje a presença, deseje a manifestação dEle em sua vida. Sinta. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. Anseiamos, Pai, por Tua presença. Anseiamos, Pai, desejamos ardentemente a manifestação do Teu Espírito em nossa alma, em nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração. Que nós sejamos a cada dia mais desejosos da Tua presença, mais desejosos de estar com o Senhor, de compreender quem o Senhor é, de compreender o Teu propósito, de compreender os Teus desígnios, de compreender a Tua vontade que é eterna.
Que nós possamos estar cada vez mais mergulhados na Tua presença, ó Deus. Cada vez mais mergulhados, mergulhados até perdermos, nos perdermos no mar da glória do conhecimento da Tua presença, Pai. É o que nós queremos, Deus. Te louvamos por estarmos aqui nesta noite. Te louvamos por Tua graça em nossas vidas, sim. Te louvamos pelo Espírito Santo que está dentro de nós, mas que flui através de nós. Te louvamos, Pai. Te louvamos por Tua graça em nossas vidas. O Senhor é um Deus maravilhoso e nós Te amamos muito. Muito, muito, muito. Te entregamos agora, Espírito Santo, a nossa mente, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor traga para nós um novo entendimento a Teu respeito, para que se abra a nossa mente, para que possamos compreender a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus que excede a todo entendimento. É o que nós queremos. Vem, Espírito Santo, nos ensinar nesta noite, porque nós queremos aprender de Ti, não através de um homem, de uma pessoa ou de um ensinamento humano, mas que a sabedoria de Deus venha clarear o nosso entendimento, para que nós possamos compreender quem o Senhor é, cada vez mais. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, pode sentar. Aleluia. Vamos nos ajustar para a palavra. Tá dando para escutar bem aí? Quem está aí mais distante? Quem está aí no fundo da igreja? Tá dando para escutar? Karina, Jaque, Adalberto, Lucas, tá tranquilo? Amém. Ah, Jesus. Ah, coisa boa é adorar ao Senhor. Não tem coisa melhor do que adorar a esse Deus que nos tem dado tantas coisas. Tantas coisas Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Aos irmãos também que estão online. Nós queremos agradecer por você estar conosco e vamos aprender nessa noite. Amém? Antes de nós começarmos, já enxerga, já vai caminhando, já se sente à vontade no espaço. Antes de nós começarmos a palavra, vamos agradecer ao Senhor pela oferta. Não existe uma regra em relação a essas coisas, mas eu sempre gosto de fazer isso antes de começar a palavra. Alguns fazem antes e depois. Eu não gosto muito de protocolos e regras e rituais. Mas eu creio que quando a gente ora pela sua semente, e é importante porque faz parte também, o semear faz parte. A gente tinha um gasofilácio na igreja. Ah, tá ali. Se alguém tiver uma oferta nessa noite e quiser colocar, a gente puxa o gasofilácio para cá, ou então você pode me dar depois também que eu oro. Não tem uma regra para isso também não. Lembrando que a oferta não é para mim. Eu não preciso. Se não precisa, eu não vou dar. Esse é o pensamento do mundo. O pensamento da palavra, sabe qual é? O pensamento em Deus é que quando nós plantamos, é uma semente, é por liberalidade no coração, e é em Deus. Quando Deus falou para Abraão para ofertar ao rei de Salém, ele era rei, ele não precisava. Mas Abraão deu dízimo de tudo quanto tinha, não pela lei, mas porque Abraão, ele entendeu o propósito da semeadura. E por isso que nunca faltou nada para Abraão. Então se você tem o desejo de semear no seu coração, porque a Bíblia diz que é um propósito. Agora o propósito tem que ser cumprido. Deus coloca o propósito no seu coração e você oferta. No seu coração você acredita. Aí Ele coloca a semente na sua mão. Aí você tem duas opções, ou você come ou você planta. Qual é a semente que vai frutificar? Que foi comida ou que foi plantada? E se você come, tem como dar frutos?
Só que quando a gente planta, a gente colhe muito mais. Então não é para os outros a semente. Então por isso que eu digo, não é para mim não. Se você sente no coração o desejo de ofertar nesse ministério, é no Senhor que você oferta. E tem que ser com liberalidade e com alegria. Amém? Então coloca um propósito no seu coração de ofertar. Pense numa condição, Deus, eu quero ofertar tanto em tal local, em tal pessoa, em tal igreja. Feche a mão como se estivesse com o propósito na sua mão. E nós vamos abençoar o propósito que está no seu coração. Agora, uma coisa eu digo para você. Quando essa semente chegar na sua mão, plante ela. Plante. Não coma não, plante. Porque é plantando que você vai ter mais. Amém? Pai, nós abençoamos a semente em nome de Jesus. A semente que foi colocada no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Para que ela venha produzir poderosamente. O Senhor é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, e fará abundar em nós toda a graça, para que tendo sempre, possamos sempre superabundar. No nome de Jesus. No nome de Jesus, nós abençoamos. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre incredulidade. Quebrando não, destruindo. Mais forte, né? Destruindo a incredulidade. Abra sua Bíblia. Livro de Marcos 9. Evangelho de Marcos 9. Nós vamos aprender o que é a incredulidade e como destruir a incredulidade. Amém? Quer aprender? Amém? Amém. Amém. Você que está online, quer aprender? Coloca um amém aí no Instagram. Como destruir. Marcos 9. Deixa eu ver se é 9 mesmo. Isso, Marcos 9. A partir do versículo 14. Vamos comparar em Marcos e esse mesmo texto ele está também em Mateus. Eu vou utilizar os dois textos. Mateus 17. Mas abre em Marcos 9. Depois nós vamos para Mateus 17. Vamos lá. Tá boa a iluminação aí, Lucas? Dá para ler? Marcos 9, versículo 14. Vamos lá? Rabi, como é que está nosso tempo? Rebeca, como é que está nosso tempo aí? Está em 51? Joia. Então, quando chegar perto, você me avisa para dar aquela pausa para a gente passar para a próxima live. Hoje gastamos muito tempo, foi muito bom, passamos mais tempo adorando. Estamos à vontade, estamos em casa, né? Vamos lá? Marcos 14 diz assim: E quando se aproximou os discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correu para ele e o saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que eu apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E lhe respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei aqui. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que acontece isso? E ele disse: Desde a infância.
E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. E entrando em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E Jesus lhe disse: essa casta não se pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos lá. A incredulidade. Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Na outra versão, em Mateus, ele fala: por causa da vossa incredulidade. Ele diz, no final do versículo de Mateus 17 e 20, melhor dizendo, ele fala assim: Jesus lhe falou: por causa da vossa pequena fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E aí, o que é conhecido de todo mundo na igreja é: se quer expulsar demônio, tem que fazer oração e jejum. Não é assim? Não é isso que nós aprendemos? Foi assim ou não foi? Se você quer expulsar demônio, você tem que orar e jejuar. Na verdade, o orar e jejuar não é para expulsar demônio. O demônio aqui era só mais um demônio. O problema aqui não era o demônio. Qual era o problema aqui? A incredulidade. Incredulidade. O que é incredulidade? Alguns termos eles falam incredulidade e falta de fé. Existe uma diferença entre incredulidade e falta de fé. Falta de fé, quando você tem falta de fé, você sabe, você quer crer, mas você não consegue. Você sabe. Incredulidade é diferente. O que é incredulidade? Incredulidade é não crer no que foi dito. Aí a gente costuma dizer assim: porque o mundo está cheio de incrédulos. Não é isso? Vocês já acham que o mundo está cheio de incrédulos? Não. Sabia que não tem incrédulos no mundo? Por que não tem incrédulos no mundo? Sabe por que não tem incrédulos no mundo? Porque quem está no mundo não tem o que crer. Vou explicar. O que é o incrédulo? Por que Jesus chamou os discípulos de incrédulos? Ele não chamou todo mundo. A multidão estava lá e a multidão só quer uma coisa. A multidão quer ver o show. Multidão que vai para a igreja hoje vai atrás de uma coisa: ver show. Assistir a movimentação do culto. Pula para lá, ou pula para cá, ou cai, fica todo mundo assim. Acontece uma manifestação, todo mundo em cima. Essa é a multidão. Eles não estão nem aí com o que Jesus falou, eles só querem ver o movimento. A pirotecnia, o som, as coisas. E hoje tem muita igreja assim. Muita igreja com muito show, com muita coisa. Essa era a multidão. A outra parte que estava nesse ensino são os discípulos. Esses eram os incrédulos. Por que eles eram incrédulos? Sabe por quê? Porque antes, uns capítulos antes, Jesus chamou todos eles
e disse assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Vocês vão de 2 em 2 pelas casas. Entre na casa, se você for recebido, bem, se não, você bate a sandália dos pés e saia. Se chama a grande comissão. Jesus pegou e colocou eles para irem, e espalhou eles, e eles foram. E quando eles voltaram assim muito alegres, falaram assim: mas mestre, até os demônios nos obedecem. E Jesus falou assim: na verdade eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, eles expulsaram demônios porque eles tinham recebido a autoridade. Eles já sabiam o que fazer. Já sabiam como fazer. E qual foi a diferença entre a primeira vez e essa vez agora? Simplesmente eles estavam incrédulos. Eles não estavam acreditando que ia dar certo. Eles não estavam acreditando que ia acontecer. O que eu quero notar, a primeira coisa para você entender é que as pessoas elas se preocupam muito com o demônio. Com o que está fora. O demônio, seja ele pequeno, grande, principado, potestade, não sei o que lá, isso, aquilo outro. Eu já passei muito tempo da minha vida estudando essas coisas de demônio para lá, demônio para cá. Sabe? A gente viajava e via demônio tudo quanto era canto. Tá lembrado? Hein? Você tá lembrado, tá? Pois é, tudo aquilo era... Pausa. Vamos reconectar. Quando for, então... Quando terminar de concluir, ela vai reconectar. Durante muito tempo da minha vida, eu fiquei me preparando, achando que o problema estava nos demônios. É porque tem demônio mais forte, tem demônio mais fraco, tem os demônios, como é que eles chamam? Os demônios geográficos, os demônios que dominam parte daqui, parte dali, parte de lá. E aí a gente passa muito tempo estudando essas coisas, sabe? Eu passei muito tempo estudando isso, tentando entender como funciona aquele que é o príncipe da Pérsia e não sei o que e tal. Quando eu aprendi com esse texto aqui, eu aprendi que o problema não está nos demônios. Até porque eles foram vencidos por Jesus na cruz. Já deu play? O problema não está nos demônios, eles foram vencidos por Jesus na cruz. Amém? Você crê nisso? Então por que muitas vezes nós nos sentimos afrontados, ou muitas vezes essas situações elas se deparam conosco? Por causa da incredulidade. Então o que é incredulidade? Incredulidade é quando você recebe uma informação, é quando você recebe uma autoridade, é quando você recebe uma capacitação, e tem hora que você usa e ela funciona, e tem hora que você usa e ela não funciona. Quando funciona, é porque você agiu com fé. Quando não funciona, é porque você agiu com incredulidade. Não tem a ver com uma questão fora, tem a ver com uma questão dentro. E as pessoas ficam preocupadas com o ritual, porque tem que fazer assim, alguma coisa você errou, acho que você não colocou a mão direito. Acho que você não falou as palavras certas, é porque você não perguntou o nome dele. É porque você fica nessa coisa, eu passei muito tempo, nossa, como era cansativo para mim isso. Cansativo. E eu ficava me condenando, Deus... Perdoa meus pecados. Qual foi o pecado que eu cometi que eu não estou conseguindo expulsar aquele demônio? Deus perdoa todos os meus pecados, até aqueles que eu não lembro. E ficava preocupado na minha cabeça, tentando achar em mim uma justificativa por eu não ter conseguido fazer aquele demônio sair daquela pessoa depois de horas e horas e horas. Por que isso? Porque dentro de mim eu não tinha construído a fé suficiente. E por que eu não tinha construído a fé suficiente? Porque essa casta de incredulidade, e é aí que está o sentido do texto, essa casta de incredulidade, ela não sai de mim a não ser por jejum e oração. Entenderam a diferença? A incredulidade em nós, ela é quebrada à medida que nós mergulhamos em Deus. E uma vez que o próprio Jesus falou aqui que a incredulidade for quebrada em nós, tudo é possível ao que? Crer. Ah, mas eu creio. Como é que eu sei se eu creio ou se há incredulidade em mim? E por que as pessoas do mundo eles não são incrédulos? Eu não terminei isso. Sabe por que eles não são incrédulos? Porque eles não têm conhecimento. Eles são ímpios.
Eles não receberam a palavra. Eles não receberam a direção. Eles não receberam o conhecimento de Deus. Eles estão lá, eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm as ferramentas. Então, se eles estão no mundo, para eles tanto faz como tanto fez. Quem está no mundo, mas nós que recebemos a graça, nós que recebemos a adoção de filhos, nós que temos o Espírito Santo, nós temos a opção de crer ou não. Temos a opção de ser incrédulos ou não. Amém? Amém? Mas e aí você fala assim, pastor, como é que eu sei? Muito simples. Na hora que a dificuldade vem. Na hora, como é que é o ditado? Na hora que a porca pia o pito. Na hora que a coisa acontece. Na hora que a coisa aperta. Na hora que você precisa usar a sua fé. E aí você vai, faz todo o ritual. E não funciona. E você vai e fala todas as palavras mágicas que você aprendeu nas escolas bíblicas dominical. E não funciona. E você vai e bota a mão na cabeça e pede perdão de todas as coisas que aconteceram na sua vida e não funciona. E você fica procurando de um jeito ou de outro uma resposta para dizer por que isso não está funcionando, por que esse demônio que atrapalha a minha vida, ele não está saindo daqui. Porque aqui não é um ensino só a respeito de expulsar demônios. Aqui não é um ensino só para você pegar... Vou ficar em pé agora. Me empolguei. Esse não é um ensino só para poder você expulsar demônios. Ah, porque eu aprendi isso aqui, porque eu vou jejuar e orar, e aí você fica doido esperando. Uma vez eu fiz isso, eu passei um período de jejum e oração, e fiquei caçando demônio. Deus, eu estava com tanta empolgação, não vou dizer fé não, estava tanta empolgação dentro de mim, que eu saía andando pela rua, olhando nos olhos de todo mundo para ver quem estava endemoniado. Eu vou achar um, eu vou botar a mão na cabeça e ele vai pular, porque eu queria ver o poder. Eu estava igual aquela multidão, eu queria ver o show. Porque a multidão, ela gosta de show. E aí nada aconteceu, eu fiquei frustrado. E fiquei pensando assim, eu acho que não é bem assim, alguma coisa está faltando. Porque o entendimento estava errado. Eu estava com entendimento na religião. Eu estava com entendimento no expulsar os demônios. Só que muitas vezes nas nossas vidas existem demônios que estão destruindo a nossa vida, como destruiu a vida daquele jovem. Tem demônios que destroem casamentos. Tem demônios que destroem finanças. Tem demônios que destroem saúde. Tem demônios que destroem relacionamento com os filhos. Tem demônios que destroem relacionamento no trabalho. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de demônios. O mundo jaz no maligno. Mas e aí eu fico relutando naquela coisinha, sabe? Tentando dar um jeito aqui, tentando dar um jeito ali, tentando me virar de alguma maneira, tentando entender como é que eu vou fazer para resolver essa situação. Só que essa casta não vai sair enquanto você não desenvolver uma fé suficiente dentro de você para quebrar a incredulidade, para destruir a incredulidade. E aí entra a importância, a necessidade da prática espiritual. O jejum é uma prática poderosa. Para quê? E nós falamos sempre isso, o jejum vai mudar Deus? Não, Deus é imutável. O jejum não vai fazer Deus mudar em nada. O jejum não vai fazer Deus lhe amar mais. Sabia disso? O jejum não vai fazer Deus gostar mais de você. O jejum vai fazer com que você quebre a casta de incredulidade que tem dentro de você. Eu esperava pelo menos um amém. Amém. Ah, tá. Vocês estão aqui? Vocês estão prestando atenção? Vocês estão ouvindo? O jejum vai quebrar a casta de incredulidade que tem dentro de vocês. Ah, pastor, você está chamando de incrédulo? Então vou mudar a frase. O jejum vai quebrar a casta de incredulidade que existe dentro de nós. Porque aqui também tem incredulidade. Como é que eu sei que tem? Os discípulos estavam lá com Jesus do lado. Eles tinham expulsado os demônios antes, mas naquela hora eles não conseguiam. Mestre, está aqui o meu filho, e a multidão estava lá. E aí, vocês não conseguem não? Vocês já viram vocês fazendo isso antes? E os discípulos falaram assim para a multidão, pois é, rapaz. A gente está tentando, né? A gente já fez antes, mas agora a gente não está conseguindo. E aí estava lá, o alvoroço. Jesus chegou e perguntou aos escribas, o que está acontecendo aqui? Olha, é o seguinte, esse menino, desde pequeno, jogado no fogo, é jogado
na água, está aqui, o diabo domina a vida dele, eu trouxe para os teus discípulos, afinal de contas são os teus discípulos, né? São treinados para isso, mas eles não conseguiram. Aí o discípulo lá tudo assim, rodeando o menino. Jesus olhou para eles e falou assim, e aí? Mestre, não conseguimos, né? Era para conseguir. Mestre, eu não consegui aquela cura, né? Era para conseguir, porque eu levei na cruz as dores e as enfermidades. Mestre, eu não consegui aquela prosperidade, né? Era para conseguir, porque eu derramei isso sobre você. Mestre, eu não consegui segurar no trabalho, né? Eu não estou conseguindo lidar com aqueles problemas lá do trabalho. Era para conseguir. Eu capacitei você para isso. O Espírito Santo não atende você. Jesus olha para nós hoje e fala assim, ó geração incrédula, até quando? Até quando nós vamos viver com a mesma vida? Até quando nós vamos estar do jeito que nós estamos? Se você está satisfeito com a sua vida do jeito que ela está hoje, vou dizer para você o seguinte, ela pode estar ótima, mas pode ficar melhor. Amém. Ela pode estar ruim, pode ficar boa. Só que o ficar melhor diz respeito ao propósito de Deus para a sua vida, porque as pessoas se perdem na vida porque elas não têm um propósito. Se o seu propósito for um propósito terreno, esse propósito, uma hora ele se acaba. Mas quando nós entramos para uma vida em Deus, Deus coloca dentro de nós um propósito eterno, e esse propósito eterno ele é desenvolvido à medida que a fé é desenvolvida dentro de nós, à medida que nós desenvolvemos a comunhão com Ele, e aí nós conseguimos enxergar coisas que vão bem mais além, e aí nós conseguimos enxergar como quebrar essas dificuldades em nossas vidas. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar. Hoje eu fico muito triste quando eu vejo pastores recorrendo à sabedoria humana de livros de autoajuda para tentar se sentir bem na vida, para tentar organizar o seu ministério, para tentar achar um contentamento naquilo que faz. Eu encontrei um propósito em Deus na minha vida, um propósito eterno, que não diz respeito a um lugar. Eu saí do prédio que eu estava, estamos aqui, o propósito não mudou. O propósito ele está aqui dentro. Qual o propósito? De fazer com que as pessoas conheçam quem Deus é. De fazer com que as pessoas quebrem a incredulidade que há dentro dela. Ensinar as pessoas a conseguirem vencer na vida através do Espírito Santo. Eu poderia ensinar você a vencer através de outras coisas. Poderia ensinar você através de treinamento de coach, de autoajuda, de psicologia, de um bocado de coisa. Poderia. Só que esse não é o caminho, até porque esse não é o chamado e o propósito. Porque a vida em Deus, ela é grande, ela é abundante, ela tem uma condição incomensurável para nós, de benefícios. Como é que Paulo falou lá? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem preparado para você que ama Ele, você não tem nem como enxergar. Mas por que eu não chego lá então? Se Deus tem tudo isso para mim, por que eu não consigo usufruir disso? Se Deus tem tanta prosperidade, eu escutei muito isso, as pessoas me perguntando, pastor, se Deus tem tanta prosperidade para mim, se Deus quer me abençoar tanto, por que Ele não me abençoa logo? Por que Deus não me dá logo o que eu preciso? Se Ele quer tanto me dar e eu quero tanto receber. Não é assim, né? Deus quer dar, encher a gente de bênção, de glória, de felicidade. Nós queremos receber, queremos andar nessa vida da melhor maneira possível. Então por que essas duas vontades não se encontram? Hein? Por que essas duas vontades não se encontram? Porque no meio dessas duas vontades existe uma coisa que precisa ser quebrada. Essa coisa se chama incredulidade. E essa casta não vai ser quebrada, senão por oração e jejum. Essa casta não será quebrada, senão por meio
de oração e jejum. Vai falar? Não. Queridos, precisamos acreditar em Deus. Fala assim, pastor, mas eu acredito. Precisamos acreditar mais. Precisamos nos dedicar mais. Por quê? Porque isso é bom para Deus? Porque Deus quer que eu seja um bom servo, um trabalhador fiel, um bom funcionário do reino? Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Só que isso não será possível se você não mergulhar na presença dele, se você não mergulhar em práticas. Oração. Não. No texto ele não especifica oração em línguas, mas fala de oração. Mas a oração em línguas, ela está nesse contexto. Por quê? Porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Se você edifica a si mesmo, você consegue construir uma fé, e quando você constrói a fé, você quebra a incredulidade. O jejum, prática é importante, e a meditação na palavra. O que é a palavra? A palavra é aquilo que Jesus fez com os discípulos. Ele falou assim, olha, vai, faça assim, assim, assado. E eles foram a primeira vez, e conseguiram. E depois da segunda vez, quando veio esse jovem, eles não conseguiram. E eles ficaram se perguntando, mas mestre, não é só fazer do mesmo jeito? Não, da primeira vez vocês acreditaram, agora vocês não acreditam mais. Por quê? Porque o coração do homem, ele é instável. O coração do homem muda. Só que a palavra, ela não muda. A palavra, ela é a mesma. Então, o que fazer para permanecer crendo? O que fazer para permanecer firme na direção que Deus tem para nós? O que fazer para permanecer firme na fé, para não ser destruído pelo inimigo? Práticas espirituais, práticas pessoais. É preciso jejuar, é preciso orar, orar no entendimento, orar em línguas, entrar no quarto, fechar a porta, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. É preciso, é necessário. Por quê? Porque senão você pode vencer hoje e amanhã você perde. Você expulsa o demônio hoje, ele aparece amanhã, porque eles são assim, eles são insistentes. Até quando? Até enquanto eles forem, até o fim do mundo, até o arrebatamento, até enquanto nós estivermos aqui, essa é a batalha. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E aí quando eu pensava isso antigamente, eu achava que era... Eita, tem que ficar sentado, né? Para não cortar a cabeça. Eu achava que tinha demônio tudo quanto era canto espalhado por aqui, eu tinha que ficar mandando torpedo com a mão assim, para poder destruir os demônios. Sai demônio! Morre demônio, morre demônio. Não. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, está dizendo que não é contra as pessoas. Mas existe entre uma pessoa e outra um mundo espiritual que está aqui, que faz parte desse mundo, porque aqui você está vendo o meu físico, você tem o meu entendimento, mas o eu espiritual também está aqui. Aqui também nós temos anjos, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? E aqui também nós temos demônios, porque o diabo, nosso inimigo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todo esse ambiente que nós estamos aqui, ele tem o mundo espiritual e o mundo material, está tudo aqui. Nós não enxergamos, mas ele existe. Por exemplo, nós cremos no Espírito Santo? Amém? Amém. Nós cremos em Jesus? Amém? Nós cremos que ele está aqui? Amém. E por que nós não estamos vendo? Porque ele não está aqui no natural, no físico, ele está no espiritual, mas está aqui. Não sei se você não está sentindo aí, mas eu estou sentindo ele aqui perto de mim. Me orientando, me dizendo, me falando. Por que eu estou sentindo? Porque eu creio. Então o mundo espiritual está aqui. E o que é que vai fazer com que eu consiga influenciar no mundo espiritual para poder ter vitória no mundo material? Porque as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. Eu preciso lançar da palavra. E como é que eu vou lançar da palavra? Com fé.
Que uma vez que a fé, ela estabelecer dentro do meu coração, o que é fé? Fé é destruir a incredulidade, é você crer de fato que a coisa é do jeito que é. Segundo aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz que nós somos curados, então nós somos curados. Se a palavra diz que nós somos prósperos, então nós somos prósperos. É você andar de acordo, fé é ação. É você andar de acordo com aquilo que a palavra diz. Não só de ritual. Não tem a ver com uma fórmula, não tem uma fórmula. É uma condição no coração, de acreditar de fato, de fato, de fato. E quando você acredita de fato, tudo é possível. Porque tudo é possível o quê? Crer. Não tem uma fórmula para isso, não tem um modelo religioso. Porque existem muitos modelos religiosos aí que as pessoas vão e fazem todo o negócio e tudo é show. E aí a multidão está assim, para o show. As multidões vêm. Mas quando você fala de olhar para dentro de você, e você que sabe o que, é que você acredita e o que, é que você não acredita. Você que sabe aqui o que é que você acredita e o que é que você não acredita. Você que sabe o tipo de relação que você tem com Deus. Você que sabe também os demônios que lhe perturbam. Cada um sabe. Só que para se livrar dessas coisas, nós temos também que construir a vida em Deus em nós. A oração e o jejum são práticas espirituais que vão guerrear contra o mundo espiritual. E uma vez vencido no mundo espiritual, teremos resultado no mundo natural. Por quê? Porque essa casta não vai sair de você, nem vai sair de perto de você, senão com oração e jejum. A incredulidade não vai ser quebrada, senão por oração e jejum. Amém. Glória a Deus. E aí quando eu aprendi isso, eu parei de me preocupar com demônios. Eu parei de me preocupar com eles. De quem era o mais forte, quem era o mais fraco, quem era isso, quem era aquilo. Quando eu aprendi isso, eu comecei a me preocupar, sabe com o quê? Eu comecei a identificar dentro de mim o que era que ainda estava gerando incredulidade. Eu comecei a pesquisar dentro de mim o que de fato eu creio. Vou citar para vocês um exemplo. Sabe o quê? Você tem uma necessidade. Digamos que eu tenho uma necessidade. E aí tem a palavra. Até que ponto eu creio na palavra para não correr atrás, para não ir por outro caminho? Um exemplo que eu tenho, eu vou lembrar agora do exemplo que eu já contei aqui outras vezes. Para quem é da internet, talvez não tenha escutado. De quando eu estava voltando de Delmiro Gouveia e o carro bateu o motor lá em São José da Tapera. E quebrou o carro. E aí você está parado, no meio do nada, 1h30 da tarde, tudo marrom desse lado, tudo marrom desse lado, aquela pista chega a fazer assim, o sol fulviando. Você olha para o carro, família dentro do carro, olhando para a sua cara, dizendo assim, resolva. É? E aí? E aí eu cruzei os braços assim, e na hora, eu vinha numa prática de buscar a Deus em oração, em jejum. Então eu cruzei os braços e falei assim, Pai, eu te louvo, Senhor, porque hoje à noite eu vou dormir na minha cama. Muito obrigado. Mas bateu uma certeza dentro de mim naquela hora, que eu não sei de onde veio. Eu sei. Veio da oração e do jejum. A incredulidade foi quebrada. Eu podia ficar desesperado, eu tinha todos os motivos do mundo para tentar, sei lá, fecha o carro aí, vamos todo mundo andando, ver o que é que acontece. Poderia fazer qualquer outra estratégia, mas na hora eu busquei aquilo que estava dentro de mim, eu busquei a direção, Pai, o que é que eu faço? Pai, aí veio a palavra de louvor. Hoje à noite eu te louvo, porque eu vou dormir na minha casa. Mas isso veio com uma certeza tão grande na minha vida, tão grande, tão grande. E aí eu fui, cheguei para a Glenda, e Glenda falou, e aí, amor, vamos fazer o quê? Eu falei, não sei, vamos esperar Deus fazer. Não tem como ir para frente? Eu falei, não tem como ir para frente, o carro não sai daqui. E aí, quando eu conversava com ela, saiu um caminhão,
e o caminhão para, e o cara vai, vou encurtar a história porque foi comprida, e pedi para rebocar o carro, a gente rebocou, levou para Tapera, e Tapera eu botei em cima de um caminhão, e o caminhão trouxe, chegou aqui, e deixei na oficina, e eu fui para casa, e eu tomei o banho, ainda me lembro, às 10h30, eu olhei no relógio, e fiz assim, ó, pai, vou dormir descansado agora. Estávamos todos em casa. Por que isso aconteceu? Porque tudo é possível ao que crer. Foi só essa vez? Não, foram outras. Já teve vezes de eu andar na reserva mais de 50 quilômetros, mais de 50, mais de 100. E o carro não parar, indo para Rondonópolis. Já teve vez de a gente pegar uma estrada com uma buraqueira, eu com o pastor Adriano nem aí, falou, vamos pela fé. E umas pontas de pedra assim, ó, eu a 120, o poeirão subindo, ele com a mão assim no painel orando. E o carro chega balançava assim, e a gente indo para o Codó do Maranhão. São inúmeras situações que eu passei e na hora eu olho para Deus e falo assim, Deus, situações de necessidade de eu chegar aqui e de repente ficar sem nada, falar assim, pai, o que é que eu faço? Ele fala para mim assim, tudo é possível ao que crer. Eu creio, eu vou descansar no Senhor, o Senhor é meu pai. Entende como a incredulidade, ela está o tempo todo querendo brotar dentro do nosso coração? Mas quando a gente entra para a oração e para o jejum, essa casta ela é quebrada. E uma vez que ela é quebrada, dentro de nós, tudo é possível ao que crer. E aí nós aprendemos a andar em paz. Nós aprendemos a andar libertos. Aprendemos a andar num propósito. Aprendemos a andar dignos como nós filhos de Deus. E aí nós aprendemos como adquirir as coisas que nos são dadas por Deus gratuitamente. Aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Nós começamos a escutar a direção de Deus nas coisas. Aí nós começamos a andar em paz. Queridos, isso é bom demais. Às vezes o que para as pessoas pode ser uma derrota, para nós é vitória. Você acha que o diabo não chegou na minha cabeça e não falou assim, você vai entregar o prédio, vai se reunir na sua casa, isso é um passo para trás. Isso vai ser uma derrota para você. Aí eu fui pro meu quarto, aí eu jejuei. Aí eu orei e falei assim, pai. Aí o pai disse assim, eu não falei para você fazer isso? Confie. Confie. Se essa é a direção, confie. Queridos, quando você vai para o quarto, para encerrar, que eu não sei nem que tempo é. Oi? Falta 25, é? Tá em 25? Oi? Queridos, quando você vai para a oração e para o jejum, não tem como você passar um tempo jejuando. Pode ser um dia na semana. E você gastar, nem que seja meia hora, se trancando no quarto e buscando a Deus. Não tem como você fazer isso e o Espírito Santo não falar com você. E não dar uma direção para você. Ainda que você não perceba, mas ele vai guiando você. E aí você acha que a coisa está desandando, mas ele está guiando você por um caminho. Eu só digo uma coisa para você, creia. Creia. Creia e vai sendo guiado pelo Espírito Santo. Vai deixando ele fazer, descansa o coração e vai deixando ele fazer. Sabe por quê? Porque lá na frente tem um resultado. Lá na frente você descobre que ele faz. Por quê? Porque ele é Deus, ele é poderoso e ele quer fazer. Só que é a gente que não deixa por causa da incredulidade. Então se você está com a vida conturbada, se a coisa está complicada na sua cabeça, pare tudo. Pare. Não adianta. Não adianta querer dar murro em ponta de faca. Não adianta querer correr atrás das coisas da vida. Não adianta ficar nessa corrida desenfreada para nada. O que vale mesmo é você parar e escutar a direção do Espírito Santo. Ele tem o caminho melhor. E ainda que pareça para os outros que é um recuar, que é um retroceder, que é alguma coisa que não vai dar certo, mas não é. Porque a palavra dele é a verdade. Aí o que eu digo para você é, quando ele falar, creia. Que é o melhor a se fazer. É o certo. É o que vai livrar você do laço do passarinheiro. Porque quando você está na posição que Deus coloca você, aí cai. Troquei de novo. 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Eu nunca sei se o 1000 cai na direita ou na esquerda. Mas cai 1000 de um lado e 10.000 do outro. Está assim no Salmo 91. E você não vai ser atingido. Os demônios que estão ao derredor, eles continuam ao derredor.
mas os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Daqueles que o temem, daqueles que têm comunhão com Deus, daqueles que buscam a presença dEle. Então, se a nossa vida é assim, por que nós estamos ficando aperreados com alguma coisa? Por que nós estamos sufocados? Por que nós estamos deixando o diabo atrapalhar as nossas vidas? Por um único motivo, porque a incredulidade está reinando em nós. E essa casta de incredulidade, assim como nos discípulos, em nós, não vai sair, a não ser que nós entremos na oração e no jejum. A oração e o jejum quebra a casta da incredulidade em nossas vidas, para que nós possamos andar de maneira que tudo nos seja possível, porque tudo é possível ao que crê. Jesus não foi conversar com o pai do menino, Jesus não foi conversar com o demônio, Jesus não foi conversar nem com o menino, Jesus não foi conversar com a multidão. Ele chamou os discípulos e falou para eles assim: ó geração incrédula, vocês estão sofrendo porque vocês estão incrédulos. Vocês estão incrédulos, vocês estão andando comigo, mas não estão acreditando. Jesus hoje vai chegar nas igrejas e vai dizer assim: vocês são incrédulos. Vocês estão andando comigo, Jesus falando, mas vocês não estão acreditando, porque qualquer coisinha que acontece, vocês fazem a pior bagaceira, vocês chutam o balde, vocês não acreditam que eu tenho tudo sob controle. E aí sabe o que acontece? Aí tudo perde o controle. O que é crer? Crer é confiar, é se portar de maneira com aquilo que a palavra diz, é procedimento. Crer é ação. Crer é fazer de acordo com aquilo que a palavra diz. É descansar em Deus. É seguir a orientação. Então, se eu falo para você que a palavra diz que essa casta sai por meio de oração e jejum, se você crê, porque a palavra chegou até você, aí você ora e você jejua. Aí você tem duas opções agora. Ou você vai crer, ou você vai ser. A bola está na sua mão. Amém? Amém. Peguei pesado? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Mas tem que ser assim. A verdade tem que ser dita, queridos. Não estou falando só por vocês, estou falando por mim também. Eu preciso quebrar a incredulidade dentro do meu coração. Preciso. Por isso que eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar em línguas mais, eu preciso meditar na palavra mais, eu preciso mergulhar mais em Deus, para cada vez mais essa incredulidade que fica permeando a minha cabeça, ela seja expulsa, ela seja quebrada, e todos os demônios que tentam influenciar na minha vida, eles sejam expulsos na minha e na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, Deus, por tua graça em nossas vidas. Te louvamos, Pai, por teu amor tão grande. Oh, aleluias. Te damos glória, Senhor, porque dia após dia o Senhor tem nos feito andar num lugar novo, num lugar de vitória, num lugar onde a tua palavra nos sustenta, onde a tua palavra ela nos mantém firmes, e nós te agradecemos por isso. Te louvamos, Pai, por essa palavra de hoje, que veio trazer clareza à nossa mente. E eu oro, Senhor, que nós possamos, cada um de nós, buscar, através da prática do jejum e da prática da oração, as ferramentas que vão quebrar, destruir a incredulidade, que ainda possa estar em nosso coração, que pode estar atrapalhando de nós vivermos da melhor maneira que nós podemos viver nessa terra, segundo a tua vontade. E eu oro em nome de Jesus, que essas barreiras que nos impedem de mergulhar na tua presença, as barreiras da incredulidade, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos, para que eles possam se achegar mais ao Senhor, para que eles possam buscar mais e mais da tua presença, mergulhar mais na tua presença, e conhecer a graça do Senhor, que excede todo entendimento. Que nós possamos desenvolver em nosso coração uma fé de tal maneira que todos os montes que estão sobre as nossas cabeças, nós possamos dizer assim: monte, sai daqui e lança-te no mar. E assim vai acontecer, porque tudo é possível ao que crê. E nós queremos crer. Nós falamos como o pai daquele menino: Senhor, ajuda-nos na nossa fé.
Ajuda-nos, porque nós queremos crer na Tua palavra, nós queremos crer no Senhor, queremos crer na Tua direção mais e mais. Que o Espírito Santo dentro de nós nos capacite a mergulhar mais no jejum, a mergulhar mais na oração, a mergulhar mais na meditação na palavra, para que nós possamos ser edificados conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.